Fala, Douglas. Boa noite. Fala, mestre. Joia? Tudo jóia. Semana passada eu não vi você na aula, rapaz. O que houve? Deu pau no notebook aqui, professor. Eu tive que assistir depois gravado. Sério? Ficou claro? Deu pra dar uma acompanhada lá? Deu. É A bom. galera também com dificuldade lá, mas tá indo, né? Mas a dificuldade de construção, na verdade, né? Ih, minha câmera sumiu. Espera só um minuto. Vou voltar aqui com ela. Mas aproveitar e te perguntar um negócio. Eu fui tentar acessar os vídeos de novo lá do Coursera e eu não consegui. Ele não fica salvo pra gente acessar, não? Eles fizeram... Lembra que eu falei com vocês que eles estavam fazendo um negócio que a ideia básica deles era, de repente, lançar um curso mais amplo sobre aquela questão do material? Aham. Vocês, pois é. Eles acabaram fazendo isso mesmo. Ampliaram. Aí agora você tem que se inscrever, mas aí é um curso pago. Né? Eles deram tipo... Ainda falei assim, foi um pequeno drops que eles fizeram, né? Para poder fazer o negócio, e agora eles lançaram essa, né? Aí Posso, então, como que a gente vai fazer a resenha? para vocês, eu mandei o PDF para vocês. Deixa eu voltar a câmera aqui, para restabelecer. Eu coloquei Mas tem um PDF, que o PDF é a síntese da aula lá. Então, eu peguei o PDF, só que eu perdi minhas mensagens, pedi ajuda para me mandar. Eu abri o da aula 2 ou da 3, se eu não me engano, ele não tem muito conteúdo, ele tem umas perguntas lá, né, até para uma forma de atividade. Se você conseguiu ver. Exatamente. É porque, na verdade, ele era meio que uma síntese da outra lá. Mas, se você tiver alguma dificuldade depois, porque realmente eu não consegui... Até estou tentando ver se eu acho no YouTube. Eu falei com a Ju sobre isso, para ver se eu achava esse vídeo, porque ele foi gravado em ambiente fechado mesmo. E aí, acho que eles só deram esse briefingzinho lá para a galera poder estar fazendo, mas eu acho que vai dar para poder fazer uma... com base naquela resenhazinha lá, para a gente poder, de repente, ver. Mas qualquer dificuldade, depois você me fala. Se eu assistir os vídeos, a gente troca uma ideia. Pode mandar um WhatsApp, alguma coisa assim que a gente vai conversando. E não galho, não. Beleza, eu tinha até anotado algumas coisas, só que eu troquei o celular aqui, eu perdi tudo, a anotação toda. Aí, Não é um saco esse negócio de tecnologia, é uma porcaria, tem hora que arrebenta com a vida da gente. Eu também troquei meu telefone, e aí, mas pra você ter ideia, eu tava com meu telefone, tinha 3 meses que eu estava com meu telefone, e novo, comprado, eu não tinha trocado ainda justamente por uma série de coisas, principalmente questão de aplicativo, essas coisas de banco. Aí, perde tudo. Perde tudo, perde tudo. A única coisa que eu não consegui perder, graças a Deus, foram os meus contatos do WhatsApp, porque eu tenho muito contato por conta de questões do hospital, faculdade, por aí vai. Então, eu estava preocupado em perder minha agenda do Google. Como da última vez que eu troquei o telefone, eu perdi tudo, né? Aí eu falei, bom, dessa vez eu fiz diferente. Antes de eu desativar o outro, eu transferi toda a minha conta do Google, tudo, e depois voltei à configuração original do telefone que estava lá inicial. Então, basicamente, aí eu consegui, não perdi minhas agendas. Perdi alguns contatos, mas não perdi tudo, ainda bem, né? Então, pelo menos estou aliviado nessa questão aí. Mas tenta depois de desenrolar lá, qualquer coisa você me fala. Até porque também, o Douglas, o que a gente está conversando também na aula tem muito a ver com o que a gente está batendo papo do que está naquele material lá, tá? Especialmente essa questão, a parte de gestão de projetos, tá? Eu vou até aproveitar esse embalo, já que agora estamos chegando gente. Eu não sei quem que está aí, mas tem alguém que está com iPhone. Aí eu não sei quem é que está no iPhone. Depois se identifica, só para saber. É a Tainara Sarria. Oi, Tainara. Tudo bem? Tudo Você bom. tá de ficar em casa que eu andei vendo você no Instagram fazendo caminhada, hein? Tá? Depois você me arruma aí me arruma uma Covid aí tu vai arrumar problema. Então você trata de ficar em casa. Porque eu tô vendo você no Instagram, aí eu tô vendo a bonita lá desfilando na rua, caminhando. Eu falei, tá todo mundo fazendo exercício no meio da muvuca. Tá ótimo, assim fica bom pra poder ficar. A última coisa que nós estamos fazendo é exercício, professor. Tá tranquilo. Pois é. Bom, gente, olha só pra gente poder desejar boa noite a todos aí. Daqui a pouco o pessoal vai entrando. Eu tinha mandado o link para a Ju, só que eu errei o link quando eu fiz a gravação, porque o link que eu mandei, teoricamente, eu teria que estar aceitando todo mundo para entrar. Então, eu troquei o login de novo e passei o novo link, porque realmente ia dar erro. Aí eu ia ter que ficar aceitando todo mundo, eu achei mais fácil. Bom, só para a gente poder lembrar, eu vou passar aqui umas informações que eu passei na aula passada, só para a gente poder estar falando sobre a questão da gestão do material do projeto, para a gente poder não ficar muito fora, tá? E eu vou voltar aqui no material da aula passada que eu compartilhei com vocês. Peraí, que eu vou pegar aqui, deixa eu sair do meu link aqui, tá mais chamando aqui o coisinha.
Aí o... Oh, caramba. Não era isso aqui não. Volta que isso aqui é da outra aula. Gestão de projetos, tal. Aqui. Semana passada, a gente falou um pouquinho sobre a questão da estrutura do projeto, como vocês estavam com dificuldade na construção do que vem a ser a figura do projeto mesmo de vocês. E aí eu dei uma amplificada e tentei montar um passo a passo para vocês na aula passada, tá? Eu discuti isso aí com vocês, tá? Expliquei com quem estava vendo. Então, os 10 passos, que seriam as 10 atividades de gerenciamento do projeto, tá? E distribuir, logicamente, com algumas orientações, tá? Falando sobre isso. E o que deve constar em cada um deles, tá? Só que lembrando o seguinte, uma boa parte que vocês já desenvolveram agora, já com a parte da atividade que vocês montaram o termo de abertura, vocês vão ampliar essas informações, tá? Então, logicamente que vocês já encontram essas ferramentas já na atividade que vocês fizeram. O que vai mudar um pouquinho aí nessa figura é o desenho de como é desenvolvida a atividade, tá? Porque vamos pensar o seguinte, aí eu vou entrar dentro desse contexto da aula de hoje, que na verdade nada mais é do que uma ampliação do que eu falei na semana passada, tá? O trabalho, na verdade, a gente tem que entender o seguinte, um projeto ele é dividido em etapas, em fases, né? Então, assim, a gente tem que entender o que a gente está buscando entregar em cada uma das atividades. Eu acho que isso é que é a grande dificuldade quando a gente pensa numa análise mais sistêmica, tá? É uma preocupação que eu acho que todo mundo deveria ter quando a gente pensa, por exemplo, desenvolver uma atividade. Eu vou dar um exemplo bobo no cotidiano nosso, né? Eu trabalho fazendo, uma das minhas atividades, eu trabalho fazendo a parte de gerenciamento de internações dentro de um serviço. E aí o que acontece? É lógico que a internação por si só, você pegar o paciente e colocar ele dentro da unidade é uma coisa, mas existe uma burocracia por trás desse processo. E o que você tem que entender dentro desse processo? Que, logicamente, tem etapas, né? Por exemplo, para eu poder internar, admitir um paciente dentro de uma unidade, tal como vocês já devem inventar do hospital, isso seja na rede pública ou na rede privada, vocês fazem um cadastro, né? Esse cadastro, ele tem as informações básicas a seu respeito e vocês fazem um processo de triagem, né? Então, normalmente, antes de qualquer momento, principalmente quando a gente faz na emergência, você faz uma triagem para saber se você tem média de pressão, temperatura, glicemia e por aí vai, né? Para entender o que está acontecendo naquele momento, para quando o médico poder avaliar vocês, ele já ter mais ou menos alguns dados básicos, tá? Então, isso é uma entrada, e é uma entrada, a primeira fase, que seria a fase de admissão, tá? Então, a gente divide essa estrutura e ela consiste nessas atividades, tá? Então, cada fase tem uma atividade que ela tem uma entrega, tá? Então, estou trazendo esse exemplo para o meu cotidiano, tá? Quando eu passo para a segunda etapa, ou seja, vamos supor, o paciente veio da emergência e agora ele precisa ser internado, o que você vai entender? Esse paciente precisa ser autorizado a internação desse paciente, tá? Esse paciente entrou no serviço, independente dele estar da atividade física dele, qual é o deslocamento interno dentro do serviço, existe um trâmite documental que a gente tem que pensar sobre isso, tá? Esse paciente foi admitido e a gente tem que pegar a autorização da internação desse paciente. Só que qual que a gente tem que fazer? A gente tem que entender primeiro se esse paciente pode ser internado, porque ele tem o que a gente chamaria de elegível. Domingão, você agora substituiu, não está mais domingo, você está domingão. Boa noite. Eu vi agora seu nome aqui na reunião está como Domingão. Ficou legal. O que acontece? E aí, o que é o grande lance? A gente vai ter que saber se esse paciente, por exemplo, é elegível, né? Se ele pode ser internado. No caso da rede pública, por exemplo, no SUS, o cara geralmente pede se você tem um cartão de SUS, né? Que todo mundo tem, né? Mesmo que você... eu não sei, eu não tenho cartão de SUS. Todo mundo tem, gente. É que a gente não sabe o número. Mas todo mundo tem o seu cartão cadastrado lá. É só buscar um número. Eles pegam lá um número, te dão um número. Em qualquer lugar vocês conseguem obter isso aí. Tá? Lá no serviço lá vocês encontram. Tá, eu não tenho. Eu sou usuário de um plano. Eu verifico se o meu plano pode ser atendido. Tá? E aí, feito isso, eu vou pedir autorização. Eu tenho que ir lá preencher a guia de internação desse paciente. Que seria exatamente pedir para o médico escrever, fazer uma indicação clínica,
né? Ele tem que saber eu tenho que saber, para eu poder pedir autorização a qualquer convênio, eu tenho que saber o que você tem para você entrar na unidade. Não adianta, eu não vou pelos meus belos olhos castanhos, ninguém vai me dar autorização de internação, né? E a partir daí, esse paciente, falando especificamente do fluxo de internação, ele tem autorizar a gente preencher os dados, aí entrou, pegou, foi lá, verificou se ele é elegível, preencheu a guia, verificou a indicação clínica, preencheu, fez o pedido da internação no sistema, aguardou a senha e pronto, acabou. Esse primeiro momento é um processo que a gente está fazendo. Então, a internação propriamente dita, ela passou por uma fase dentro do processo na qual existem várias atividades, dentre as quais, ou dentro dessas atividades, eu gasto uma quantidade de tempo. Eu divido isso. Eu gasto quanto tempo para autorizar esse processo? Depende, né? Se for uma internação de urgência, geralmente isso é na hora e demora, sei lá, vamos por meia hora. Se for uma internação eletiva, a gente pede autorização antes. Então, esse paciente está indo ou não está indo por urgência. Mas, em se tratando de situações de emergência, porque existem duas situações específicas, né? E aí são atividades diferentes. O conceito é o mesmo, mas a atividade é diferente. A gente vai desenhar o que seria o tempo que a gente gasta para cada uma dessas atividades. Ou seria o equivalente, a gente chamaria das entregas. Tá? Então, dentro de cada uma das fases correspondente a uma atividade, vocês têm atividades que são entregáveis e que são possivelmente, que são passíveis de você estabelecer um limite de tempo. Quanto tempo você gasta para fazer isso? E aí você consegue cronometrar isso e colocar isso dentro de um período de tempo. Ou seja, eu demoro tanto tempo para executar isso. De uma maneira micro que eu estou falando. Mas se a gente vai falar dentro do projeto de vocês, as atividades demandam mais tempo. Vocês vão ter mais tempo porque vocês têm atividades que são mais complicadas. Então, dentro do processo de cada negócio que vocês estão criando, tem um desenho de atividade que vocês têm que colocar e a cada atividade que vocês fazem, vocês gastam um tempo. Vamos pensar, e eu vou trazer dentro desse exemplo de novo, só para a gente poder refrescar, eu falei um pouquinho disso na aula passada. Vocês têm a atividade de legalização, por exemplo, e aí eu expliquei quanto tempo a gente gasta em cada uma dessas atividades. Por exemplo, sei lá, juntar documento dos sócios, ir ao cartório autenticar documento. Estou dando um exemplo genérico do que precisa ser feito. Tá? A escrita do contrato social propriamente dita, vocês têm que montar um contrato social. Depois que esse contrato social ele é feito, vocês vão ter que dar entrada na junta comercial. Na junta comercial vocês vão ter um CNPJ e depois vocês vão poder dar entrada no alvará. Então, existe uma burocracia, um trâmite que você gasta um tempo para cada uma dessas atividades. E aí, algumas atividades, o próprio tempo, o próprio sistema, o próprio serviço te caracteriza um tempo para você executar. E, logicamente, algumas atividades podem rodar, são totalmente independentes e elas podem rodar em separado ou conjuntamente, como, por exemplo, eu confeccionar um contrato e tirar a cópia de documento e autenticar documento, eu posso fazer isso tudo ao mesmo tempo. Não tem nenhum problema, são atividades independentes. Mas, por exemplo, o CNPJ, por exemplo, a obtenção do CNPJ, do cartão do CNPJ, ele é automático no momento que você gera o contrato social. Você primeiro tem que ter o que a gente chama de DBE, que eles chamam, que é dados básicos de entrada da empresa, para depois gerar o CNPJ. Isso eu estou falando de empresa comercial, tá? Uma sociedade limitada ou uma firma individual. Se a gente estiver falando de associação, que não é o caso, tá? Nenhum de projetos de vocês tem relação com isso, esse processo é outro. Esse passa pelo registro na junta comercial. Salvo engano, associações e cooperativas. Elas têm que registrar estatuto, tem uma burocracia por trás disso aí, que não é uma coisa tão simples de se fazer. Tá? Então, tem uma burocracia por trás desse processo. Então, é um pouquinho diferente. No caso de vocês, eu não vou me ater a esse processo, porque não é o caso de vocês. Tá? Ele é um caso específico de vocês, são empresas que têm foco comercial e são sociedades limitadas. Então, vocês vão passar por esse trânsito.
Quando vocês chegam na figura do alvará, por exemplo, o que vai acontecer especificamente é que vocês têm que depois, vocês têm que ter, vocês têm aí que ativar. Deixa eu só colocar a galera no mudo aqui, todo mundo, porque tem alguém com a televisão ligada e eu então com alguém falando aí. Então vai ficar mais fácil para não atrapalhar, não dar ruído para ninguém. Tá? O que vocês encontram quando, por exemplo, vocês chegam, obtêm o CNPJ, obtiveram o documento na junta comercial e registraram o CNPJ, vocês vão ter que dar entrada no alvará. Aí vocês vão entrar no processo do alvará, vão fazer o registro, vão fazer o pedido, blá, blá, blá. E aí vocês vão gastar mais um tempo. Então, por exemplo, o CNPJ e o alvará depende do CNPJ estar liberado. Então, é uma atividade dependente. Você tem que executar uma primeiro para depois fazer a outra. Não dá para rodar em paralelo. Agora, outras atividades, assim como essas atividades são isoladas, em outros projetos ou em outros momentos, vocês vão ter atividades que trabalham de maneira isolada ou podem trabalhar independentes ou podem trabalhar ou são dependentes de uma outra atividade. Ou seja, então é importante a gente entender esse grau de dependência e essas relações, porque quando vocês montarem um cronograma, por exemplo, simples, tá? Um cronograma, basicamente, de qualquer projeto não é uma coisa de outro mundo. Ele é pautado primeiro no desenho que vocês estão fazendo da estrutura do projeto de vocês. E, logicamente, essa estrutura orgânica, ou de uma maneira mais desenhada organicamente, como um organograma, tal como está aqui na imagem que vocês estão vendo, ele pode ser feito, vai desenhar um cronograma de atividade de vocês. Então, por exemplo, cada atividade, aí vocês não montaram ali nesse quadradinho, vou colocar aqui nesse entregável aqui, vou dar um zoom aqui, só para poder aumentar. Essa atividade entregável aqui, ó, que seria o que seria equivalente à atividade, ele vai ser descrito lá no seu cronograma. O seu cronograma tem um período de dias e meses, ou semanas. Vocês podem fazer da forma que vocês acharem melhor. O projeto, normalmente, a maioria dos projetos empresariais, eles desenham um ano, a atividade em semanas. Tá? Então, normalmente fica assim. Mas se vocês acharem que o prazo de vocês é muito mais curto, monta um cronograma simples, mês e dia. E aí vocês desenham lá, janeiro, 1, 2, 3, 31, por exemplo, tá? Ou então marca primeira quinzena, segunda quinzena, e vai lá e marca, por exemplo, a primeira atividade, eu tenho que juntar os documentos dos sócios, né? Apurar ou coletar os documentos dos sócios e tirar a cópia autenticada. Na primeira quinzena de janeiro eu faço isso, ou no primeiro dia de janeiro. Isso dá um exemplo, tá? Ah, agora eu vou compor o contrato social. Eu posso fazer essa atividade em maneira conjunta com a coleta dos sócios, porém, o documento dos sócios, mas eu posso colocar ela em paralelo. Ela pode estar rodando junto e andar um pouquinho mais adiante, porque, logicamente, tirar cópia e autenticar documento é uma coisa que você faz em meia hora. Mas escrever um contrato social ou esperar esse contrato ficar pronto demora mais uns dias. Demora uns 2, 3, 4 dias, né? A contabilidade ou alguém que for fazer demora um tempo para poder confeccionar esse documento, porque tem que desenhar o objeto do contrato, tem que estar especificada a atividade econômica, tem que colocar o fim dela, tem que colocar as cláusulas que têm referência ao contrato, que vão reger a relação empresarial. Enfim, essas informações geralmente a contabilidade tem. Mas quanto tempo ela gasta para fazer? Ela gasta 4 dias. Então, além desse documento e a composição, gasta 4 dias. Para dar entrada na junta comercial, você tem que pagar taxa. Pagou a taxa? Beleza. Você gasta isso meia hora se você tiver o dinheiro. Não tem nenhum problema também. Mas o registro demora alguns dias a mais. Quanto tempo demora? Aí você apura isso lá. Demora 7 dias. Então, do dia que você terminou o contrato e assinou, e reconheceu firma e por aí vai, que você tem que reconhecer a firma do contrato. Você vai demorar mais tantos dias para registrar. A partir do momento que você fizer o registro e ele estiver disponível, você vai poder obter o CNPJ. Então, é uma coisa que depende do contrato estar pronto. A mesma coisa, a situação, obtivou o CNPJ após a entrada no alvará. Por quê? O alvará depende do CNPJ estar pronto. Então, essas atividades, essa cadeia de atividades, ela permite que vocês desenhem uma cronologia ao longo do projeto. Ah, isso tem custos? Tem, então depende. Vai ter custo? Não vai ter? Vocês vão ter que desenhar isso,
porque para isso tem a figura até do próprio gerenciamento de custos aí dentro do projeto, tá? Então, só para a gente poder desenhar isso para vocês e ficar mais claro o que vocês vão fazer. Como eu falei isso, que eu estou trazendo esse exemplo para vocês, eu vou colocar aqui um outro exemplo que está aqui dentro do projeto, está até na apostila que eu já deixei no material para vocês aí. Mas vou colocar aqui para vocês poderem ver como ficaria esse desenho de uma estrutura analítica de projeto de uma maneira que não está muito visível, porque o recorte da imagem ficou ruim quando eu coloquei. Mas vamos lá, ó. Aqui é aquela história do projeto da casa que eu falei com vocês, tá? E aí aqui, o que a gente tem aqui, ó? Tem os serviços preliminares, tá? Que aqui a gente tem essa figura. Tem a figura do projeto, propriamente dito. Então, logicamente que a gente tem, dentro desse projeto, você tem das plantas, você tem as arquitetura, tem arquitetura hidráulica, elétrica, estrutural, parte de estrutura, tá? As aprovações das plantas e o alvará. E aí eu estou falando que existe uma burocracia. Está vendo que cada uma das etapas, no caso aqui, né, cada das fases, elas têm etapas ou atividades entregáveis. No caso, ainda virou das plantas, viraram outras atividades menores. Essas atividades menores que estão aqui desenhadas, eu vou fazer um destaquezinho aqui, vou usar minha ferramenta de pintura bonitinha, tá? Para vocês poderem ver, ó. É aqui que eu consigo entender, ó, nesses detalhes que estão em verde aí para vocês, ó, o que seria o tempo que eu gastaria para fazer essas entregas aqui que tem relação com essa atividade aqui ou com essa subfase que seria a fase da aprovação e a fase das plantas. As outras atividades, olha, você pode perceber que elas são atividades maiores, né? Fundação, estrutura, tudo isso aqui já está dentro do projeto, que tem relação com a entrega. Essas entregas aqui correspondem, propriamente dita, à fase de construção, ó. Já está aqui. E aí, a gente vai tendo as outras atividades aqui. Essa outra aqui ficou bem ruim no zoom, porque aqui está escrito hidráulica e elétrica, mas com certeza tem relação com acabamento ou sistemas, né? Sistemas, tá? E aí a gente tem a hidráulica e elétrica, que, logicamente, ela é um projeto arquitetônico, está aqui, ó, hidráulica e elétrica. Só que tem independência. Para essa atividade executar, e olha que existe uma lógica, né? Eu começo com serviços preliminares, começo com projeto, depois vou para a construção, depois eu vou para o sistema, depois eu vou para o acabamento, depois eu vou para os serviços complementares e, por fim, logicamente, o gerenciamento do plano, o acompanhamento e a entrega dele, tá? Essa última etapa aqui, na verdade, a gente entende o seguinte, isso aqui é um checklist para a gente verificar o que aconteceu de certo e de errado. E o plano de gerenciamento de projeto, aí eu vou lembrar o que eu já falei antes, vocês não têm por que mudar a estrutura que vocês vão desenhar. Porque num momento que vocês estão fazendo um plano, para isso ele chama-se plano. Tá? Ele pode sofrer alterações ao longo do tempo, mas ele vai permitir essas alterações, vai permitir que você avalie isso depois no final, nessa atividade aqui, que seria de gerenciamento, para saber o que você fez de errado. Tá? E por que isso existe? Né? Porque, na maioria dos projetos, alguns projetos, especialmente projetos de infraestrutura, e onde você tem muitas unidades, ou vocês têm muitos serviços que são comuns, né? Ou que são a mesma coisa, porém em localidades diferentes, por exemplo, o padrão é o mesmo, não vai mudar. Então, o que eles querem entender é como que eu vou fazer um projeto. Como que eu vou saber se o projeto está bom ou está ruim, ou se a execução deu certo ou se não deu, se eu ficar alterando o que eu desenhei no meu plano inicial? E aí, logicamente, essa ferramenta de gerenciamento, ela é um modelo para que depois você possa, a partir dela, em termos de desenho, entender o que aconteceu de certo e de errado, aprimorar para que na próxima etapa ou na próxima vez que você repetir essa atividade, isso não ocorra de maneira negativa. Tá? Então, isso é importante a gente poder lembrar. Então, o que vocês desenharem de plano de projeto não vai sofrer alteração, tá? Porque depois vocês podem, se vocês decidirem executar isso na real, não, beleza, eu quero agora, eu vou executar esse projeto, eu quero, isso aí
a um negócio que pode me dar um dinheiro. Gente, o que eu estou falando aqui não é uma coisa que vocês não possam aproveitar para a vida de vocês, não. Muito pelo contrário. Tem toda a aplicabilidade para vocês poderem estar executando. Então, se vocês falarem assim, poxa, eu fiz um projeto, vi o que aconteceu e posso aprimorar isso, né? Agora é hora de eu emplacar essa ideia. E, logicamente, não estou dizendo que isso vai acontecer, mas vamos supor que vocês abram um projeto aí dentro desse projeto da ideia de vocês e ampliem essa atividade de vocês. Eu garanto a vocês uma coisa, o primeiro projeto que vocês desenharem vai ficar uma droga. Provavelmente vai dar problema. Vai ter erro, vai ter coisa para acertar, vai ter coisa para ajustar. O segundo melhora. O terceiro já ficou melhor ainda. E assim vai. Tá? Eu confesso que eu até vi um negócio, eu vou aproveitar o gancho. O Douglas está aí, ele está... Você ainda está na Unimed, Douglas? O Douglas, tô lá. Né? Você continua lá, né? Você está em qual área lá? Estou na área comercial, administrativa. Ah, você está na área administrativa? Tá. Então, os dois Douglas, né? O Henrique e você, né? Olha só. O que acontece? Logicamente, você não está lidando com isso. Logicamente, tem uma equipe que cuida de um GT de projeto. E aí, o que acontece? Normalmente, gente, em empresas, como, por exemplo, o caso da Unimed, a construção que eles estão desenvolvendo ali é de um projeto do hospital, tá? Eu garanto a vocês, é uma expansão do hospital, na verdade, não é um hospital, né? E o hospital já existe. O primeiro projeto do hospital, com certeza, foi uma sessão de cabeçada até o povo aprender o que tinha que fazer. Os grupos, porque, na verdade, várias pessoas se envolveram naquilo ali. E, na verdade, várias pessoas de várias áreas. Então, era uma pessoa, você tinha a sua rotina e você integrava um grupo de trabalho que faz parte do projeto, tá? Vou lembrar vocês que, normalmente, na maioria das indústrias ainda, indústrias, empresas de serviços e por aí vai, vocês não têm uma estrutura voltada a projetos, tá? Então, assim, ninguém trabalha focado em cima de projetos. Trabalha de uma estrutura matricial. Tá? A gente tem aquela estrutura hierárquica ainda engessada em qualquer empresa aqui no Brasil. A maioria delas trabalha nessa estrutura ainda. Não tem nada muito diferente desse conceito, não, tá? Mas, para que o projeto seja executado, precisa-se de várias pessoas de várias áreas. Então, a gente junta um de cada canto, cada área, e monta um grupo de trabalho para essa pessoa poder executar o projeto. É mais ou menos nesse conceito. Não sei se isso aí aconteceu desse projeto, né? Mas eu acredito que tenha sido assim, mais ou menos nessa linha, né, Douglas? Esse conceito aí com relação a esse projeto, né? Essa atividade. E aí agora... Mais ou menos isso aí mesmo. Oi? Mais ou menos isso aí mesmo. Exatamente. Não funciona, não tem por que ser diferente, porque eu não tenho como trazer uma pessoa de fora para desenhar a minha realidade interna. Então, a gente junta a gente que está aqui dentro para poder compor um projeto. Eu tenho uma equipe que cuida do projeto, que gerencia o projeto, que estrutura o projeto, que está vinculado em uma outra área, porém que para o projeto, a área na qual ele trabalha não tem dependência nenhuma. Ele o chefe da área dele não interfere nele enquanto gestor do projeto. Tá? Uma coisa totalmente diferente uma da outra. Bom, e aí o que acontece? Logicamente, isso aconteceu lá e agora aconteceu no projeto de expansão. E certamente deve estar acontecendo no projeto de expansão. E cada um tem as suas atividades, cada um tem encontraram as suas etapas do seu projeto para executar. E aí chegaram, logicamente, ao consenso de ter esse projeto, aquela estrutura que vocês estão vendo ali quando vocês passam ali no Belvedere. Muito legal, muito bonita, por sinal, e muito rápida, né? Para poder fazer a construção. Mas eu vou dizer para vocês, o projeto que está ali, na verdade, é um projeto que já é replicado em outras unidades. Salvo me engano, acho que 3 ou 4 Unimed já fizeram projetos com aquele mesmo tipo de planta de projeto, de prédio, tá? Eu não tenho muita certeza. Mas eu já vi outras Unimedes que têm uma estrutura muito parecida em termos de ambiente físico, né? É muito parecida a estrutura. Certamente, provavelmente, é a mesma empresa que fez esse projeto para uma, deve estar fazendo agora para essa aqui, porque ela tem uma grande vantagem. Ela já montou um primeiro plano, ela já fez um segundo, já fez um terceiro, e nesse agora é um aperfeiçoamento e, logicamente, permite que ela consiga fazer uma coisa com mais qualidade. Só que para ela poder chegar nesse parâmetro que ela fez, ela passou por todo esse desenho, ela criou as etapas, planejou, montou as execuções, fez cronograma, colocou custo, fez todo esse desenho para poder chegar lá embaixo, no final da entrega,
efetiva do produto que ao qual ela se propôs a fazer, está coerente, logicamente, saber se ela fez certo ou se ela fez errado dentro do que ela havia planejado. Não é certo ou errado, né? Não existe certo ou errado na figura do projeto. Existe uma coerência, logicamente, se ela conseguiu dentro do que ela estava planejando, se ela conseguiu executar, se há uma lógica sobre isso, tá? E, logicamente, se não teve ou não foi certo, ela corrigiu. Tá? Então, é isso que eu quero que vocês entendam. Quando vocês fizerem um projeto ou pensarem dentro da estrutura do projeto de vocês, quais são as etapas que vocês têm que desenhar para que vocês possam desenhar as atividades que são correspondentes às entregas dessas etapas e vocês consigam, consequentemente, fazer o cronograma dessas atividades. E aí vocês vão conseguir também, de certo modo, depois trabalhar a figura dos custos. Porque, logicamente, em cima de cada uma dessas atividades que vocês desenham, vocês têm itens que vocês têm que compor esses elementos. Então, é importante a gente lembrar isso e reforçar esse momento. A gente, nessa aula, daqui a pouco está acabando. Aliás, nossa aula não, né? O Zoom, tá? Eu vou pedir de novo, caso a gente caia, aliás, nós vamos cair, que a gente retorne ao mesmo link para que a gente possa estar acessando. Antes, porém, só para eu poder abrir um parêntese aqui, porque eu vou aproveitar já que estamos aqui chegando com vocês aqui na aula, vou aproveitar para fazer um controle. Deixa eu limpar aqui o meu. É legal quando eu faço esses quadradinhos de desenho aqui, não sei, vocês não devem estar vendo, vocês devem estar vendo a tela que eu compartilhei. Quando eu faço desenho, na tela, ele não some. Só se eu limpar os desenhos, aí fica um monte de desenho quadradinho aqui na tela, que nada a ver. Bom, vamos lá. Deixa eu vir aqui para a disciplina, só para poder marcar. Tá? Gente, eu vou lembrar vocês que, tal como sempre, a disciplina vai ficar... o vídeo fica na sala, tá? Para vocês poderem estar acompanhando. A gente vai ter nossa aula, por enquanto, está prevista mesma garantia de tempo. Vocês têm entrega para fazer de atividade para a semana que vem, até quarta-feira, ou quinta, salvo me engano. Ou sábado, não, é 23, né? Tem que fazer entrega da resenha. Mas a atividade já está disposta na plataforma para vocês. E dúvidas, podem me sinalizar pelo WhatsApp para a gente poder estar fazendo esse processo. Ok? Só para a gente poder deixar essa orientação aí a vocês por hora. Enquanto a gente não encerra. Eu vou aproveitar, enquanto eu estou vendo aqui quem está por aqui, vou fazendo um controlezinho aqui. Vamos lá. Raíla, não vi Raíla por aqui. Deixa eu ver se ela está por aqui. Não está. Raíla não está. Bruna está por aí? Não. Presente. Bruna, muito obrigado. Muito obrigado. Bruno Domingos está. Os dois Douglas hoje estão. Eliane não a vi, né? Mas não deve estar. A Evelyn. A Evelyn teve semana passada, hoje ela não está. A Evelyn não está aqui no nosso espaço. Vamos nós. O Everson estava, não sei se ele está ainda. Ele estava. A Evelyn também está, o professor deve ter caído. Pois é. Então, vamos lá. A Evelyn, vou colocar aqui. O Everson também deve ter caído. Não sei. Juliana está. A Laís não existe. Não sei porque ela está na minha lista. Eu tô aqui, hein? A Laís? Eduardo. Débora, você está... Não, Débora, você está... Não, professor, a Laís só faz a aula só faz a matéria da Natália. Tá. Então tá beleza. Então é por isso. A Lívia... Eu presente. Oi? Eu presente. Não, já coloquei presente para você. A Lívia não está aí. O Lucas hoje, nenhum dos dois, né? Geralmente até eles estão. A gente tem as duas Natálias hoje aí. Natália de Paula está aqui, eu. Duas estão aqui. Roberta, hoje não estou vendo ela por aqui, mas ela estava aqui na semana passada. Suelen está aí. A Tassiana... Professor, a Roberta está aí. Roberta está com o telefone, gente. Professor. Desculpa, Roberta, você está aí, foi mal. Desculpe. Tipo, eu puxei lá no final. Desculpe, você está aqui no finalzinho. Desculpa, meu bem. A Tassiane não está aqui. A Tainara... Tainara tá aí, gente? A Mafra, não, né? Tô. Sarria, eu sei que tá. A Sarria tá aqui. A Mafra, não. Não, a Thaís tá aí. A Tainara Sarria está aqui. O Vinícius não está.
né? Então, bom, só para a gente poder ter um controle aí. Daqui a pouquinho, enquanto não encerra, a gente vai seguindo aqui. Bom, gente, então, basicamente, o que a gente tem que entender sobre esses elementos... Dá presença, professor. Thaís está aqui. Já te dei licença. Ela é doida do nada. Eu falei... Eu não ouvi, não. Tá vendo aí, ó, fazendo mau juízo, né? Tá vendo? Achei que fosse briga. Tá vendo? Eu fiquei Eu assustado. também. Ela gritou aqui. Até eu assustei com o grito dela. Pensou que fosse a Suelen? Não, eu falei que... Não, a Sueli já dei presença também. Mas eu tô olhando porque você tava falando aqui, eu vi você aqui. Você tá aqui na telinha, no recorte de tela aqui, porque a tela tá minimizada, eu tô passando a página pra galera para poder ver vocês aqui. Bom, então, gente... Sensualizando com essa foto aí. Pois é. Olha aí, né? E aí, o que acontece, gente? Só para a gente poder mostrar isso aí para vocês, como fica a estrutura, na verdade, da atividade para vocês poderem estar desenvolvendo o plano. O que eu quero de vocês agora é que vocês tenham uma visão mais sistêmica do processo, tá? Então, é importante, porque qual é o grande problema, né? Aqui, eu vou passar aqui, mas, logicamente, se vocês forem ver aqui, ó, o que ele está fazendo ali naquele gráfico ali, ó, que eu montei aqui, a ideia ele desenhou as etapas, ó, fez as etapas, as fases, e desenhou as entregas ou as subentregas, ou as atividades. Então, está vendo que existe uma sequência lógica aqui, 01, 01, 01, 01, 02, 01, 03. Da mesma forma que está desenhado lá em cima, é uma outra forma de se apresentar, tá? Só para vocês entenderem a estrutura de como poderia ficar, tá? Então, não é uma coisa difícil, mas é que a gente tem que entender o seguinte, o que nos falta, na verdade, né? Na maioria das vezes, quando a gente trabalha dentro de uma empresa, isso aí é natural. Quando você entra dentro de uma empresa, você não entende a visão do sistema. Você tem uma visão limitada para o foco daquela ação na qual você está iniciando, o que é muito normal. Ninguém nasceu dentro da empresa, você pode ser um gênio da administração, mas ninguém entendeu o processo por completo, sem estar vivenciando o projeto, o processo, né? É importante que a gente tenha uma vivência dentro do processo para entender o que você pode fazer para melhoria, tá? Então, é importante a gente visualizar isso. É só para deixar essa observação. Então, lógico que quando a gente monta uma estrutura, é justamente a gente tentar entender como funcionaria o sistema de uma forma toda, desde o momento da concepção dele até a hora que a gente põe para executar, né? Ou a hora que a gente põe para poder planejar. Cada um de vocês tem uma tarefa muito maior do que simplesmente desenhar isso aí nessa atividade. Simplesmente vocês têm um desenho estrutural sobre cada uma das etapas ou sobre o projeto de vocês. Mas isso é muito difícil. Claro, gente, construir uma coisa que vocês nunca fizeram do zero é muito difícil mesmo. E por isso até eu incentivei que vocês fizessem o próprio material que vocês já fizeram no semestre anterior, justamente com o intuito de que, como vocês já pesquisaram algumas coisas, o que eu quero é que vocês melhorem essa ideia, né? E pensem sobre como a gente pode conduzir o trabalho para que ele possa ser feito de uma maneira estruturada. Você fala assim, poxa, quando eu fizer esse negócio, ou se eu realmente entender que isso é um negócio legal, eu vou rodar esse negócio de algum jeito. Vou buscar gente, sócio, dinheiro, vou pegar empréstimo, sei lá, fazer qualquer coisa. Mas eu acho que dá certo e vou rodar. Isso é para a vida. Não é para vocês colocarem só com papel para poder dar aula, sabe? Eu acho que o que eu quero tentar trazer para vocês é esse pragmatismo que, às vezes, vocês falam assim, nossa, mas é só teoria e tudo mais. Não, não é só teoria. É justamente a gente desenhar essa ferramenta para vocês poderem estar entendendo esse contexto todo, tá? Então, logicamente, quando a gente pensa nessas... Eu vou voltar aqui para outro recorte que eu fiz aqui, da aula de semana passada. Quando a gente desenha essa estrutura toda para vocês, é justamente como que a gente vai poder estar fazendo, né? O que vocês têm que fazer, o que é importante dentro do projeto, como é que vocês vão fazer para considerar essa figura do tempo, porque tempo é dinheiro. Se a gente perde muito tempo para executar uma obra, um serviço, uma atividade,
vocês não estão deixando de fazer um benefício, vocês estão deixando de ganhar dinheiro. E dinheiro é tempo, a gente precisa, ele é pautado na figura do tempo. E logicamente, quanto mais rápido o seu projeto for executado, melhor vai ser para vocês. Vocês não vão estar sendo prejudicados, muito pelo contrário. Vocês vão estar sendo beneficiados pela antecipação até do que vocês planejaram para executar. Então, é importante a gente lembrar esse ponto sobre a figura do projeto de vocês, porque é muito legal. E, logicamente, quando a gente consegue cronometrar tempo, a gente vai estar quase acabando o tempo, tá, gente? Provavelmente a gente vai cair, e aí eu vou entrar naquele esquema para a gente poder reiniciar ou relogar dentro do mesmo registro, tá? Do mesmo ID que eu passei de reunião para vocês, tá? É só para a gente poder não perder o raciocínio aqui, porque com certeza isso vai acontecer